Hoje a gente vai mergulhar uma história que foi descoberta, sabe aonde? Numa caixa de madeira. É uma história sobre crescer, sobre sensibilidade e sobre aquela beleza que a gente só acha nas coisas mais simples. Olha só que frase. Sou feita do lento e do leve. Essas palavras já dão um tom de tudo, né? Elas são o ponto de partida para a jornada que a gente vai acompanhar. A jornada de uma jovem, a Marta, que tinha um jeito muito, mas muito particular de enxergar o mundo. Então, tudo começa aqui, com essa caixa. Uma simples caixa de madeira que, por anos, guardou as cartas e o diário esquecidos de uma menina chamada Marta. E dentro dela, gente, não tinha só papel e tinta, não. Tinha um universo inteiro dela, sabe? Guardado, esquecido pelo tempo. E aí fica a pergunta, né? O que será que acontece quando uma caixa dessas finalmente é reaberta? É quase como uma viagem no tempo. A gente vai poder reviver as alegrias, as dores, as descobertas da Marta, tudo contado por ela mesma. Ok, então vamos começar entendendo como esse tesouro de cartas foi parar nas mãos certas e como ele foi organizado. Então, quem guardou tudo isso foi a prima dela, a Beth. Era para ela que a Marta escrevia. E a Beth, muito cuidadosa, colecionou tudo. Só que tinha um detalhe: as cartas não tinham data. Imagina o quebra-cabeça para montar essa história em ordem. E junto com as cartas veio também o diário da Marta. E olha que fofo nome que ela deu para o diário: Querida Miss Papier. Como não dava para seguir uma ordem cronológica, a Beth fez algo genial. Ela organizou tudo por tema. Então o que a gente tem não é bem uma linha do tempo, é mais como um mapa da alma da Marta. E é nesse mapa que a gente entra agora. Vamos conhecer um pouco do mundo interior da Marta. Uma menina com uma sensibilidade assim à flor da pele, que desde muito cedo já sentiu o peso da injustiça. Olha essa história do desfile. É um exemplo perfeito das primeiras decepções dela. Primeiro ela é escolhida para ser a porta-bandeira no desfile de 7 de setembro. A alegria dela é contagiante. Ela escreve: estou exultando de alegria. Pura felicidade, né? Mas aí vem o baque. Ela é trocada por uma menina mais velha que fazia balé. E como se não bastasse, logo depois trocam de novo. Dessa vez pelas sobrinhas gêmeas da vice-diretora. Dá pra sentir o coraçãozinho dela apertando a cada notícia, né? E o jeito que ela descreve o que sentiu é muito profundo. Ela fala assim: quando você costuma tirar nota 10 nas provas e acaba recebendo um 8, isso só faz a gente pensar e não fica feliz. É genial, né? Não era sobre ser a porta-bandeira. Era sobre se sentir um 10 e de repente alguém decidir que ela valia 8. Mas olha, nem tudo era dor. Teve esse momento que mostra um outro lado, um momento de muito amor e vulnerabilidade. Imagina a cena. Ela derrama 4 litros de leite. O medo, o pânico da bronca, ela tá lá chorando na calçada com o caldeirão vazio. E aí, quem aparece é o pai. E em vez de briga, o que ela recebe? Um abraço. Segurança. A cena final é ela voltando para casa de mãos dadas com o pai, se sentindo segura. Um momento que podia ser de trauma virou uma memória de afeto puro. Agora a gente vai ver que a história da Marta não era só dela. A identidade dela era costurada com a história da família. Uma história, olha, muito rica e cheia de reviravoltas. Pois é, as cartas dela não eram só um diário de sentimentos. Eram, na verdade, um arquivo vivo da nossa história, com H maiúsculo. Ela contava de tudo, desde a experiência duríssima de uma conhecida da família logo depois da abolição da escravatura, até a vinda dos seus parentes da Espanha para trabalhar nos cafezais. E ainda tinha o avô dela, o Florencio, que foi voluntário na Revolução de 32. A história do Brasil pulsava nela. E cada pessoa ao redor dela carregava um pedaço dessa história. O avô, que era visto como herói na escola, o que deixava ela cheia de orgulho, mas ao mesmo tempo tímida. A tia Elma, que perdeu a visão de um olho por causa de uma picada de inseto quando era bebê, lá nos cafezais. E tinha também um conhecido da família, um senhor já idoso, filho de uma mulher que foi escravizada, que contava a história da mãe. Era uma conexão direta com o passado mais doído do nosso país. E essa história, contada por ele, é de arrepiar. Ele diz que quando veio a abolição, deram 3 dias para a família da mãe dele sair das terras. A liberdade veio junto com um despejo. A mãe dele só pôde levar o filho no colo, uns trapos e um vestido velho numa sacola. Imagina isso! A Marta ouvia essas coisas e absorvia. Não era só a dor dela, era a dor de um povo inteiro. Ok, agora a gente entra numa parte que, para mim, é uma das mais incríveis da história da Marta. O mundo interior dela. Um mundo super rico, cheio de imaginação e que é simbolizado por uma amizade, bem, inusitada. Ela se sentia sozinha. E o que ela fez?
encontrou um confidente, um terapeuta. E quem era esse terapeuta? Um caracol, que morava debaixo de uma telha no quintal. É isso mesmo, um caracol virou o grande parceiro de conversa dela, com quem ela dividia as reflexões mais profundas sobre tudo. E o mais legal é que essa conversa imaginária vira quase um diálogo filosófico. O caracol entende a solidão da Marta, ele mesmo se diz a criatura mais solitária deste mundo, mas ele sempre oferece um outro ponto de vista. Por exemplo, a Marta se vê como um casulo fechado e insignificante. O caracol responde que o casulo está prestes a virar uma borboleta linda. Ela olha para o muro do quintal, curiosa com o que tem do outro lado. Já o caracol é consumido por esse mistério, um mundo que ele nunca vai conseguir ver. É através da voz do caracol que a Marta reflete sobre a vida e a morte, de um jeito poético que é, nossa, impressionante. O caracol fala sobre a própria morte sem medo, como parte de um ciclo. Ele diz: minha concha aos poucos se desfará. O cálcio que resta de mim será alimento para o mesmo capim que um dia me sustentou. É a aceitação total do ciclo da vida. E com tudo isso a gente chega na parte final da jornada da Marta. O momento em que ela começa a se encontrar, a descobrir a própria voz. A prima Beth, anos depois, lendo tudo aquilo, usa uma analogia perfeita, a do casulo. Para Beth, a Marta cresceu e rasgou esse casulo, emancipando-se com coragem. Aquele casulo que a própria Marta via como algo fechado, na verdade era só uma fase de preparação, e ela conseguiu sair de lá. Mas o mais importante é que, ao se emancipar, ela não deixou de ser quem era. O caracol, aquele símbolo do seu jeito lento, observador, continuou com ela. Ele representa, nas palavras dela, o tempo que me ensinou a escutar. Amadurecer não foi se transformar em outra pessoa, mas aprender a usar a sua própria natureza. Então, no final de tudo, depois de tantas cartas, de tanta reflexão, ela finalmente encontra as palavras certas para se definir. Não uma definição que vem de fora, mas uma que nasce lá de dentro. E assim, a gente volta para o começo. Sou feita do lento e do leve. Só que agora, essa frase tem um significado enorme, né? Não é mais só uma poesia, é uma afirmação. Lento, como o caracol que ensinou a ter paciência e a observar. E leve, como a borboleta que finalmente saiu do casulo. É a aceitação plena de quem ela é. A história da Marta, encontrada numa caixa, acaba deixando uma reflexão pra gente, né? Que histórias será que estão guardadas nas nossas próprias caixas esquecidas? Quantas vozes, quantas memórias? Talvez esteja na hora de dar uma olhada nelas.